Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. A proposta de reforma administrativa do Estado brasileiro, em substituição ao Decreto-Lei nº 200/1967, busca modernizar a gestão pública, tornando-a mais eficiente e sustentável. Entre os pontos positivos, destaca-se a redução de privilégios, o aumento da produtividade e a melhor alocação de recursos. No entanto, há preocupações quanto à possível precarização do serviço público, perda de direitos dos servidores e impactos na qualidade do atendimento à população. O grande debate gira em torno de qual Estado se deseja, mais enxuto e eficiente ou mais abrangente e protetor. Que baita pergunta, e as respostas serão dadas por um grande professor doutor Fernando de Souza Coelho, da USP. Me permitam um fôlego para falar aqui o currículo dele, que é muito extenso, tá? O professor Fernando é bacharel em economia pela USP, é doutor e mestre em administração pública pela FGV, com aperfeiçoamento em desenvolvimento local no Weizsäcker Center for Development Studies em Israel. Me perdoem o inglês, tá, professor? Me perdoe o inglês. Em intercâmbio no MBA de Administração do Instituto Tecnológico Autônomo do México. Foi visiting scholar em estágio de pós-doutorado no Departamento de Management da London School of Economics and Political Science, no Reino Unido, e é professor convidado da Universidade de Vigo, na Espanha. É docente do curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas, o GPP, na USP, e do programa de pós-graduação também em Gestão de Políticas Públicas da USP, além de ser coordenador do Laboratório de Gestão Governamental, o LabGov, e do curso de especialização em Administração Pública e Gestão Governamental ofertado no campus da USP Leste. Foi editor adjunto da Revista de Administração Pública, a RAP, da FGV do Rio, e coordenador da Divisão Acadêmica de Administração Pública da ANPAD, bem como integrou o Comitê Científico do Congresso CONSAD e presidiu a Sociedade Brasileira de Administração Pública. Na atualidade, pertence ao corpo editorial científico da Revista do Serviço Público, RSP, da ENAP, e é editor adjunto dos cadernos Gestão Pública e Cidadania, da FGV de São Paulo. É palestrante e instrutor em cursos de escola de governo, como a ENAP, e em cursos de MBA, como os do PSEG. Professor, veja, de fôlego, um baita currículo, né? Um baita currículo. Obrigado por estar aqui no Papo no Auge. Que honra, né? E pra gente começar, por que ser professor? Por que ser pesquisador? Por que estudar administração pública, professor? Seja bem-vindo, viu? Muitíssimo obrigado, Saulo. Prazer estar aqui no Papo no Auge. Enfim, um sucesso, né? Todos os programas que você faz, cobrindo todos os temas, e que bom que estamos aqui hoje para discutir administração pública e reforma administrativa. Enfim, esse currículo é um currículo de professor universitário, nós sempre temos múltiplas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Pode, à primeira vista, impressionar, mas, enfim, é que nós fazemos sempre muitas atividades simultaneamente, né? Em vez de sermos um especialista tão somente numa atividade, somos generalistas e vamos fazendo isso no decorrer da nossa trajetória profissional. E ser professor está comigo desde o início da minha formação na universidade, ainda no primeiro ano do ensino de graduação em economia. Eu estudava na USP, no campus de Ribeirão Preto, e comecei como professor substituto na rede Ribeirão Pretana de Educação Fundamental, sendo ali um professor substituto em algumas escolas, e na sequência eu fui ser professor
em cursos preparatórios para vestibular. Então, sempre no início estava ali na docência em sala de aula, e a partir do momento que eu entrei no mestrado, já comecei a fazer a transição para a educação superior, tanto que em 2024 completei 25 anos de carreira na educação superior. E neste caso, a administração pública, embora eu cursei economia na graduação, estava em vista desde o momento que eu estive prestando o vestibular, recordo como se fosse hoje, no segundo semestre de 1993. Eu queria fazer administração pública na graduação, mas imagine você, na ocasião nós só tínhamos 2 cursos de graduação em administração pública no Brasil. Um estava na capital e eu não queria sair do interior. Eu era do interior do estado de São Paulo, tal como aquele caipira que quer permanecer no interior, né, e tem sempre algum receio da grandeza da capital. E um outro curso que havia sido iniciado em Araraquara, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, mas entre a indecisão de cursar uma formação acadêmica que naquela ocasião era incipiente no Brasil, ir para um curso tradicional como o curso de economia, eu optei ir para o curso de economia, mas já sabendo durante a graduação que faria, a partir da pós-graduação, a transição para a administração pública. E assim foi, fazendo o meu mestrado e, posteriormente, o meu doutorado em administração pública. Estudar administração pública, eu diria que hoje no Brasil é muito diferente de quando eu fui um vestibulando. Hoje nós temos aproximadamente, entre cursos de graduação e pós-graduação em administração pública, gestão pública, políticas públicas, gestão de políticas públicas, gestão social, as nomenclaturas são diversas, não se restringem à administração pública, são em torno de 500 cursos no Brasil. Então vejam a diferença que nós temos, né, decorridos aproximadamente, né, 30 anos desse processo. Isso é muito importante, né? É uma formação que, se nós imaginarmos o Estado brasileiro, que inicia o seu processo de redemocratização na década de 80, e que eu diria que ainda não completou o seu processo de profissionalização, e quando assim pensamos, devemos pensar além do governo federal. Devemos considerar as 27 unidades da federação, são os estados mais o Distrito Federal, e os 5.569 municípios que nós temos no país. Imagine, todo este aparato administrativo requer profissionalização e, portanto, a administração pública no Brasil se volta para estudar esse aparato administrativo. E é isso que fazemos na academia, né? Ensino, pesquisa e extensão em prol da administração pública, da gestão pública e das políticas públicas no Brasil. Muito bom. É um assunto da máxima importância, tá no hype, é importante que a gente discuta, professor, mas antes, eu sou servidor público desde que eu saí da faculdade. Eu fiz letras. Quando eu terminei letras, eu entrei no Estado, Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco. Depois eu terminei a administração na UPE e depois eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco como secretário executivo. Ou seja, a minha experiência profissional quase toda, de quase 20 anos, é no setor público. E até hoje eu escuto gracinha. A gente não trabalha, a gente vive na mamata, a gente é rico. A minha irmã até um dia desse achava que eu era rico, né? Enfim, então eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência, tá, o que é ser um servidor público, né? Qual é a importância desse profissional para o Estado brasileiro? Temos servidores públicos suficientes para suprir as necessidades do povo brasileiro, professor Fernando? Muito bem. Servidor público, enfim, o objetivo é servir ao público. No Brasil, somos 13 milhões de servidores públicos distribuídos entre os 3 níveis de governo, a União, os estados e os municípios, e os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? E as pessoas podem pensar, 13 milhões de pessoas num universo de 200 milhões de habitantes, ou considerando tão somente aqueles que estão no mercado de trabalho no Brasil. Mercado de trabalho no Brasil, a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que estão trabalhando mais as que estão procurando emprego, 110 milhões de
pessoas atualmente trabalhando em torno de 102 milhões, 8 milhões desempregados. Enfim, então, 13 milhões de 110 milhões no mercado de trabalho são servidores públicos no Brasil. E servir ao público é uma atividade ampla e diversa, porque o Estado cumpre com as mais diversas funções. Usando um termo que é muito utilizado nas compras públicas, por exemplo, o Estado compra de alfinete a foguete. O Estado cumpre com funções alocativas de políticas públicas, distributiva de recursos, com função estabilizadora na economia e na sociedade. Funções que vão ser diferentes e complementares. Uma coisa é você estar formulando uma política pública no governo federal, outra coisa é você ser um professor em sala de aula como eu, numa universidade pública, no caso eu sou um funcionário público estadual, outra coisa é ser um enfermeiro numa unidade básica de saúde, lembrando que nós temos mais de 40 mil UBSs no Brasil que fazem o atendimento da atenção primária à saúde. E nós poderíamos continuar, né, fazendo essa divisão do servidor público pelas suas diversas áreas: educação, saúde, assistência e desenvolvimento social, economia, cultura, e assim sucessivamente. Né? E isso é apenas uma parte, né, de um todo que é o setor público. Enfim, o servidor público, por vezes, nós temos um estereótipo, né, no Brasil como esse que você colocou. As pessoas imaginam, sim, né, que todos têm altos salários. É importante a gente dizer, 75% dos servidores públicos no Brasil ganham menos do que R$5.000. Nós não podemos simplesmente pegar o salário, por exemplo, da elite do funcionalismo público, que está presente nos 3 níveis de governo, em algumas carreiras, e fazer um processo de generalização. Né? Às vezes nós temos uma comunicação mal usada ou abusada em torno do serviço público. Basta pensarmos, Saulo, o serviço público, midiaticamente, às vezes ele é apenas abordado pela ótica do problema, e não pela ótica da solução. Ou a comparação, como se o Estado sempre fosse ineficiente e o setor privado a eficiência. Lê do engano. Nós temos ineficiência no Estado? Temos, mas também temos ineficiência no setor privado. É que às vezes há essa percepção errônea, porque nós temos boas práticas e inovações no setor público, mas por vezes elas estão distantes do radar político e dos holofotes midiáticos, né? E a gente joga a luz tão somente no problema, sem ver que, de fato, o Estado, sim, tem problemas, mas o Estado, simultaneamente, é solução para a sociedade. Então, servidor público no Brasil é servir ao público. Claro que a essa regra tem exceções. Nesse contingente, tem muitas pessoas vocacionadas, mas, igualmente, tem muitas pessoas que, de fato, não são necessariamente vocacionadas, ou podem ser, mas não estão bem gestadas, uma ausência ou insuficiência de gestão ou liderança. Há também aqueles que buscam serviço público legitimamente, às vezes pela estabilidade, mas enfim, né, como em qualquer organização, né, você vai ter uma distribuição da força de trabalho entre aqueles que se identificam e são vocacionados e prestam um bom serviço público, aqueles que eventualmente deixam a desejar. Mas não podemos partir apenas dos maus exemplos e generalizar. Então, serviço público ele é fundamental em qualquer país, e todos os países, obviamente, têm o seu serviço público, e esse serviço público, sempre uma tensão em torno dele, é como que gradualmente nós alcançamos um processo de profissionalização, ou seja, o serviço público ele é permanente, ele é estável, os governos passam e deve haver uma continuidade administrativa
do serviço público, porque afinal nós trabalhamos para o Estado, né? O governo, ele é temporário, o Estado, ele é permanente, enfim, e além, obviamente, dessa profissionalização, nós precisamos pensar ela em termos de como que nós alcançamos os anseios da sociedade. Então, não é profissionalizar por profissionalizar, é a profissionalização em prol dos resultados das políticas públicas, dos serviços públicos para o bem-estar da sociedade. Que fala massa, professor, e ainda bem que o senhor está aqui para esclarecer isso para o nosso público, porque, como o senhor falou, a gente é vítima de muitos estereótipos, de muitos estigmas, de muito preconceito, muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente faz, tá? Isso um pouco também, acho que fica fazendo meia-culpa aí, a gente dar mais publicidade a isso e saber divulgar de forma mais eficaz, né, o que é que a gente faz, enfim. Fazer com que a população tenha ciência do que a gente está prestando de serviço para ela. Olha, vamos entrar agora no tema do nosso encontro aqui. Por que essa reforma administrativa está na pauta do governo? O que é que diferencia essa atual proposta de legislação do decreto-lei, né, 200/67, decreto este, né, que conferiu autonomia administrativa e financeira às entidades da administração indireta, promovendo a descentralização e maior agilidade na gestão pública à época, professor? Muito bem, Saulo. Então, vamos agora dialogar, de agora em diante, né, sobre a reforma administrativa. Primeiro, antes de falar da dimensão administrativa da reforma, aproveitando o nosso diálogo para que aqueles que estão nos ouvindo ou vendo compreendam o que é reforma. Reforma é um processo de mudança no setor público dentro dos limites institucionais. E todo o processo de reforma, portanto, ele precisa respeitar as leis. Não é uma revolução, é uma reforma. E a reforma, como qualquer macro mudança nos limites institucionais, geralmente ela é acompanhada de uma emenda constitucional, ou seja, de um ajuste na norma. No caso, a Constituição pode ser uma reforma na União, a Constituição Federal, pode ser uma reforma no Estado, né? A Constituição Estadual pode ser uma reforma no município, na lei orgânica municipal. Enfim, e por isso que no setor público nós falamos de reforma econômica, reforma política, reforma administrativa, reforma tributária. Enfim, por exemplo, tivemos recentemente a aprovação da reforma tributária, que está em voga, inclusive em processo de regulamentação. É uma discussão que levou aproximadamente 30 anos no Brasil. Por quê? Falar sobre reforma é fácil. Agora, aprovar uma reforma é difícil. E por que é difícil? Porque política é conflito de interesse. Então, você tem diferentes orientações em torno do diagnóstico de um problema e de uma solução. E a maioria das reformas são políticas públicas redistributivas. O que é isso? Elas mudam o status quo. Então, por exemplo, por que foi difícil aprovar uma reforma tributária? Porque você sempre vai ter um conflito. Quem paga mais, quem paga menos imposto? Quem vai abrir mão de arrecadação, considerando os 3 níveis da federação? Então, há um conflito distributivo. E não é diferente em uma reforma administrativa. Só para dar um exemplo, se nós voltarmos ao século XX, no Brasil, no âmbito da União, nós tivemos tão somente, em todo o século XX, portanto 100 anos, 3 reformas administrativas. A primeira, na década de 30, no governo Vargas, foi a primeira em prol de um processo de profissionalização, chamamos de reforma burocrática, trazendo preceitos, né, de uma administração pública baseada, né, em normas, regras e procedimentos, portanto, a legalidade, e muito difícil. Ela se inicia não em toda a estrutura administrativa, mas em algumas organizações. Por quê? Porque uma reforma, por mais que seja uma decisão em um determinado tempo, depois ela tem uma agenda após a sua aprovação de implementação. E essa agenda pode levar décadas, porque
Porque uma coisa é você aprovar ela, né, como uma norma, ela está positivada. Outra coisa é você desdobrar a norma positivada na gestão pública, o que requer não apenas uma lei, requer a gestão de estruturas, de processos e de comportamentos. A última reforma que nós tivemos no governo federal, neste ano de 2025, ela está completando 30 anos. Foi a reforma iniciada em 1995, chamada de reforma gerencial, à época, a cargo do ministro Bresser Pereira, que foi ministro da Administração Pública e Reforma do Estado. Nós tínhamos um ministério cujo acrônimo era MARE, M-A-R-E, Ministério da Administração e Reforma do Estado. Naquela ocasião, nós estávamos discutindo a importância de flexibilizarmos a reforma burocrática no Brasil em prol de uma discussão de resultados em políticas públicas, levando em consideração mudanças na transição do século XX para o século XXI. Enfim, essa reforma ela ainda está em vigor, se nós pararmos para pensar. Muitos dos seus preceitos, ainda estão sendo discutidos. Eu vou dar um exemplo. Foi nesta reforma, a partir da Emenda Constitucional 19, em 1998, que nós colocamos na Constituição o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é um princípio que entra na Constituição 10 anos depois da Constituição de 1988, a partir de uma emenda constitucional que vem da reforma gerencial. Essa reforma é a que deu um arranjo institucional para o Estado também começar a fazer processo de parcerização com o terceiro setor. O que às vezes pode ser usado, às vezes pode ser mal usado e às vezes pode ser abusado, ou seja, é um instrumento. Como aqui a gente está fazendo uma discussão, e uma discussão sem preconceitos, é muito importante cientificamente nós dizermos, nós não vamos aqui criticar o instrumento, nós podemos criticar o mau uso e abuso do instrumento, porque o processo de parcerização faz parte da conformação do Estado no século XXI. O Estado não é mais isolado, hermético, você não pensa mais a administração pública apenas restrita ao Estado, você pensa ela em um arranjo de governança entre o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o mercado, e o terceiro setor das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, e como podem ter arranjos bem regulados pelo Estado, que se aproveita da expertise dessas organizações em prol da gestão e das políticas públicas. Mas tudo isso ainda necessita terminar o processo de implementação, que na nossa federação, como ela é muito ampla e diversa, 27 estados, 5.569 municípios, você tem implementações assimétricas, muito diferentes. Então, discutir profissionalização da administração pública no governo federal é diferente de discutir profissionalização da administração pública nos municípios brasileiros de até 20 mil habitantes. Por que até 20 mil habitantes? É o que o IBGE chama de municípios de porte 1. 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Essa é a realidade da nossa federação. Será que já temos um nível de profissionalização na administração pública municipal, que é onde nós temos, de fato, a execução de políticas públicas fundamentais, como a educação infantil fundamental, a saúde no nível de atenção primária? Nós já temos a devida profissionalização? Muitas vezes a resposta é não. Mas, enfim, voltando à sua questão, o que nós temos hoje em discussão no governo federal? Primeiro, o governo Lula III teve uma inovação, que é o retorno, desde FHC1, de um Ministério da Administração e Gestão. Porque, a partir de
FHC 2, e depois tendo continuidade em Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro, a gestão e administração, ela não tinha um ministério como teve em FHC 1. Ela era uma sub-área, geralmente, do planejamento e orçamento, ou mesmo, no governo Bolsonaro, uma sub-área do Ministério da Economia. Então, voltamos a ter uma agenda de administração e gestão, o que é fundamental, porque às vezes, quando é uma sub-área, essa agenda não emerge, ela fica secundarizada. Isso é importante. Mas esse ministério, ele não tem adotado a nomenclatura de reforma. Ele tem optado por adotar uma nomenclatura de transformação do Estado. Por quê? Pode parecer apenas um desvio narrativo, mas tem um aspecto conceitual importante. A reforma enxerga que ela vai ser uma macromudança ampla e que vai conseguir resolver todos os problemas. A transformação já é um processo contínuo, incremental, e que vai não ser uma macromudança ampla, mas vai ser um conjunto de meso e micromudanças que vão tendo ao longo do tempo algum alinhamento. E que é mais factível politicamente, porque não depende, como de uma reforma, de uma emenda constitucional. Porque aprovar uma emenda constitucional num Congresso, ainda mais num Congresso, como nós temos no Brasil, desde Temer, né, que é um Congresso altamente dividido e polarizado, né, e que, inclusive, começa a redefinir o presidencialismo de coalizão no Brasil, é muito difícil. Então, o Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos tem trabalhado com uma agenda de transformação do Estado infraconstitucional. O que é isso? São processos de mudança de nível meso ou micro, né, baseado não numa emenda constitucional, mas ora numa iniciativa, ora em um projeto de lei, e assim por diante. Isso tem 3 eixos. Falar de reforma administrativa não é simplesmente discutir pessoas no serviço público. Você também tem que discutir a relação de pessoas com estruturas e processos. Estruturas, nós estamos falando de arranjos organizacionais. Processos, hoje, nós temos que discutir a base da transformação digital. Então, nós temos um eixo pessoas, um eixo organizações e um eixo digital. Eixo pessoas, para que aqueles que estão nos acompanhando consigam visualizar, por exemplo, nós tivemos uma inovação recente, foi o Concurso Público Nacional Unificado. As pessoas podem dizer, mas por que isso é uma inovação? É uma inovação porque, de repente, eu faço um concurso público no Brasil, né, em que a prova está sendo aplicada simultaneamente em mais de 200 municípios, onde nós tivemos inscritos de quase todos os 5.569 municípios do Brasil, ou seja, você está democratizando o acesso ao certame. Isso é fundamental, porque antes uma prova apenas concentrada em Brasília ou em algumas capitais, ela acabava não permitindo que algumas pessoas acessassem as provas porque não tinham recursos para a logística do concurso. Nós temos que repensar o processo de estágio probatório. O governo federal está fazendo isso. Nós temos que pensar um programa de gestão para o desempenho, né? O governo federal está fazendo isso, até pensando a relação disso com a tendência do teletrabalho em algumas áreas. Nós temos que pensar critérios para a ocupação de cargos de livre provimento, ou seja, a liderança. Nós temos que pensar cotas no serviço público. Todas essas discussões estão sendo feitas, mas ela não está sendo apresentada necessariamente como uma reforma administrativa, mas como um conjunto de iniciativas a partir desses eixos, e aqui eu estava dando exemplos do eixo pessoas, né, em prol da melhoria do serviço público. Essa discussão do Decreto-Lei 200, de 1967, está no eixo organizações. Ou seja, nós temos um decreto que traz uma série de
compreensões para o funcionamento da administração pública, né, que já tem mais de 50 anos, e que demarcou não a última reforma administrativa no Brasil, mas a penúltima, que foi a reforma administrativa de 1967. Depois daquela reforma administrativa de Vargas, né, na década de 30, nós tivemos a reforma administrativa no início do governo militar, que estava buscando o quê? Uma descentralização da administração pública em prol de uma flexibilidade na ocasião. E toda reforma, ela tem uma orientação política, era fundamental, sim, aquela descentralização e aquela flexibilidade na ocasião. Mas por que aquilo foi tensionado também durante o regime militar? Imagine você, porque também era uma forma dos militares que estavam chegando ao poder terem acesso, né, à modelagem de novas organizações, até para a partir dali ter o desenvolvimento de uma burocracia, não ficar dependente da administração direta. Isso são interpretações que estão na literatura, né? Lembrando que a administração pública não é uma ciência exata, né? Nós somos uma ciência humana e, portanto, ela não explica, ela interpreta à luz de teorias, e todas as teorias estão baseadas em valores, né? Então você tem diferentes interpretações. Mas sim, o Decreto-Lei 200 foi muito importante, né, para essa conformação de uma administração pública indireta. Agora, ele foi pensado em uma época no Brasil que é muito distinta da época em que nós encontramos hoje. Então, dentro dessa transformação administrativa, no eixo organização, entre um rol de iniciativas está a revisão do Decreto-Lei 200. Como repensar esse decreto, mantendo aquilo que ainda é atual e modernizando o que é anacrônico. E você precisa revisar, primeiro, que nós estamos desde 1988, né, num Estado democrático de direito. O Decreto-Lei 200 foi pensado, né, em um período de exceção no Brasil. A administração pública mudou. Pensar a administração pública no século XX, naquela transição dos anos 60 e 70, era pensar o público como sinônimo de estatal. E pensar o público em uma época que ainda nós não tínhamos o ideal de cidadania no Brasil. Então, quando você faz uma revisão de um decreto como este hoje, tudo isso é levado em consideração. Como pensar hoje a administração pública, onde a ideia de público não está restrita ao estatal, onde você precisa trabalhar a administração pública em prol da cidadania, né? Enfim, que é algo que a gente vai consagrar a partir da Constituição de 88, né? Do ponto de vista do reconhecimento de direitos sociais que vão sendo traduzidos gradualmente em políticas públicas. Então, é isso que está, neste momento, sendo trabalhado por uma comissão de especialistas, da qual eu tenho a honra de fazer parte, né, num projeto feito simultaneamente pela Advocacia Geral da União, em conjunto com o Ministério da Gestão e da Inovação Pública. Então, nós estamos tendo discussões no âmbito desse decreto que consideram eixos como, que não eram pensados 50 anos atrás, como que eu penso os eixos entre parcerias público-privadas, que estão em voga, as mais diversas. Por quê? Porque o público não está restrito ao estatal. Isso precisa ser bem regrado para não ser mal usado ou abusado, né? Ou como que a gente pensa a relação entre inovação e controle no setor público. Por quê? Isso precisa ser pensado porque houve um aumento de capacidade dos órgãos de controle em detrimento da capacidade dos órgãos de gestão e, por vezes, o que acaba ocorrendo é um risco para o gestor público à inovação. Então, você precisa reequilibrar essa relação entre gestão e controle. Isso está em discussão. Nós precisamos fazer uma discussão sobre governança, que é um conceito que nós não tínhamos 50 anos atrás.
50 anos atrás, estávamos discutindo tão somente administração e gestão. Governança é como que você faz a coordenação de muitas organizações e atores com diferentes interesses, e a partir de princípios que são muito importantes hoje e que não eram na ocasião. Princípios como o princípio da transparência, por exemplo. Então, tudo isso está sendo discutido no âmbito da revisão deste decreto. Mas não é a revisão do decreto per si, né, que vai resolver todos os problemas atinentes a uma reforma administrativa. Por isso que eu fiz essa explicação. Ela está num bojo de uma transformação administrativa, né, que é gradual. Veja, repito, a última reforma administrativa que nós tivemos no Brasil foi 30 anos atrás. Não é trivial fazer uma reforma administrativa. No governo anterior, governo Bolsonaro, houve uma iniciativa a partir de uma PEC, foi a PEC 32, né, que acabou fazendo uma discussão de reforma administrativa muito centrada apenas no eixo pessoas. Não estava levando em consideração os demais eixos. E lembrando, toda reforma administrativa ela é orientada politicamente por um conjunto de valores. Aí nós estamos falando hoje de um governo distinto, do ponto de vista de valores, e aí você tem, portanto, uma disputa entre orientações políticas de reforma administrativa. A PEC 32 era uma PEC que se voltava muito mais para uma ideia de redução do Estado, ou de uma discussão tão somente de como você fazer uma reforma administrativa a partir de uma base fiscalista, né? Ou seja, uma reforma administrativa para diminuir o custeio do Estado, né? Não necessariamente é uma discussão, né, em prol da melhoria do serviço público. Isso é só para a gente representar, eu não estou aqui necessariamente fazendo juízo de valor, né, como que reformas, sejam elas quais forem, sempre trazem valores na sua orientação, estão sujeitas a processos de disputa. Professor, veja, mais didática do que isso é impossível, né? Obrigado por essa fala portentosa. O senhor falou em melhoria, e a próxima pergunta justamente tem a ver com isso. Essa reforma que está sendo proposta, ela realmente busca eficiência administrativa, melhorar as carreiras dos servidores públicos tão engessadas, e eu já estou super preocupado, porque já dizem os arautos das mudanças de que a inteligência artificial vai substituir muitas funções hoje desempenhadas por servidores públicos, né? Inclusive, eu, secretário executivo, vou ser substituído por um robô logo em seguida. Ou apenas essa reforma quer reduzir gastos, como o senhor falou aí, né, à custa da precarização dos serviços públicos e do enfraquecimento dos órgãos de controle. Em que medida, professor, essa reforma ela moderniza o Estado brasileiro ou apenas desvia o foco de outros desperdícios e privilégios, beneficiando grupos específicos, em vez de melhorar o serviço público? Muito boa a sua questão, Saulo. Bom, nós temos reformas e reformas, e como eu disse para você anteriormente, as reformas são politicamente orientadas por valores, né? E aqui é importante nós colocarmos para aqueles que estão nos acompanhando que nós estamos discutindo as reformas que estão ocorrendo no âmbito do governo federal neste governo, né? E, claro, podemos comparar com as orientações do governo anterior no mesmo nível de governo. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes você pode estar tendo uma reforma no governo federal e uma reforma distinta no governo estadual, do estado de quem está nos acompanhando, ou mesmo do município de quem está nos acompanhando. Não é necessariamente a mesma reforma. O que a gente pode dizer é: reforma administrativa está em voga. Você sempre vai ver políticos falando sobre reforma administrativa. Mas não é porque ela está em voga nas narrativas que necessariamente elas estão ocorrendo. Podem estar ocorrendo do ponto de vista da agenda, ou seja, da disputa e do conflito de ideias, mas disso até ter um processo de aprovação, né, requer tempo. Eu diria que hoje no governo federal nós temos
né, sim um processo de transformação do Estado baseado em um conjunto de modernizações administrativas. E essas modernizações, como eu estava colocando, modernizações na área de pessoas, de organizações e na área digital. Eu sou um especialista muito mais na área de pessoas, né, e na relação de pessoas com organizações. Eu diria que hoje a proposta que está em voga no governo federal, pelo Ministério da Gestão e da Inovação nos Serviços Públicos, é uma reforma que considera o processo de reconstrução do Estado brasileiro. Então, vamos pensar o seguinte: por que foi necessário organizar um concurso público nacional unificado, além da democratização do acesso? Nós ficamos muito tempo sem concurso público no Brasil, Sal. Muitos concursos públicos estavam 10 anos sem ocorrer e estava tendo um processo de aposentadoria. Os números vão mostrar que nos últimos 10 anos, no governo federal, uma força de trabalho civil em torno de 600 mil pessoas, né, 15% se aposentaram. E, obviamente, você tinha órgãos sem capacidade de exercer a sua função. Isso aconteceu, por exemplo, em órgãos ambientais. Então, na medida em que o governo entrou, ele também pensou, a oportunidade de fazer um concurso unificado era, em vez de cada órgão fazer seu concurso, porque também poderia demorar, porque tinham órgãos que hoje sequer tinham equipes de gestão de pessoas para fazer a elaboração do certame. Então, isso é um processo de reconstrução de capacidade, né? Então, esse é o debate. Agora, o debate do governo federal também tem que refletir um pouco anseios de estados e municípios. Então, qual é o anseio importante hoje de estados e municípios? Estados e municípios têm uma força de trabalho temporária. Isso precisa de um processo, né, de regulamentação, porque dificilmente alguns estados e municípios vão conseguir trabalhar sem a força de trabalho temporária, que mantém, sobretudo, na área de educação. Então, essa é uma discussão, né, que precisa ser, né, levada a cabo, assim como um debate que hoje está em voga, nós precisamos enfrentar, que é o debate de supersalários, ou seja, abusos em termos de salários acima do teto. Se a gente não regrar isso, né, qual é a percepção que fica para a sociedade brasileira? Enfim, né, se nós estamos aqui fazendo uma defesa do serviço público e do serviço público em prol do público, ou seja, o republicanismo, não da apropriação do serviço público, né, por corporações, né, de funcionários ou de carreiras, né? Então, esse é um debate importante e não é um debate trivial, né? Por quê? Porque ele leva em consideração uma série de conflitos de interesse, né? Enfim, então, eu diria que hoje o debate de reforma administrativa, né, no governo federal é este. Não diria que é um debate em prol de precarização, não diria também que é um debate que está pensando tão somente no fiscal, né, como ocorria no governo anterior, né, mas sim um debate que está sendo mais integrado do ponto de vista da estrutura da administração pública, na sua reconstrução para a melhoria do serviço público. Agora, é muito importante, Saulo, que aqueles que estão nos acompanhando compreendam que esses processos são graduais. Ou seja, nós não temos o resultado, né, de um mês para o outro, de um ano para o outro, né? Processos de reforma, por vezes, se completam, né, ao longo de gerações. Eu vou dar um exemplo. Nós começamos a reforma burocrática no Brasil com Vargas. Até hoje nós não completamos a reforma burocrática no Brasil, se você olhar para o nível da administração pública municipal. Tem muitos municípios que não têm desenho de carreira para os seus cargos. Tem muitos municípios onde ainda a ocupação de cargos não
segue um mínimo de um processo de regramento em prol de um funcionalismo público estável e permanente. Nós acabamos de ter eleições municipais no ano passado, sim ou não? E aí sempre temos o que nós chamamos de transição de governo, né? Ou seja, aqueles municípios onde a oposição ganhou da posição, ou porque o prefeito não podia ser reeleito, ou porque aquele que ele estava apoiando, né, perdeu a eleição. Eu estudo os processos de transição de governo em municípios. E o que nós mais temos hoje é intransição. Por quê? Porque não existe memória organizacional. E por que não tem memória organizacional? Porque não tem estrutura, por vezes, de cargos e carreiras. Quando termina uma gestão, sai toda a memória organizacional e sem um processo de transição. Então, imagine uma nova gestão iniciando no 1º de janeiro, né, sem memória organizacional, né, e sem, por exemplo, as estruturas de pessoas, organizações e tecnologias que a gente tem num governo federal, que já tem os seus problemas, ou em alguns governos estaduais, que igualmente têm os seus problemas. Então, nós ainda não completamos a reforma burocrática plenamente no Brasil. Mas não é porque nós não completamos que a gente não pode fazer outras discussões. Na verdade, hoje, pensar a reforma administrativa, ela requer essa justa posição, essa integração de diferentes modelos de gestão. Como a gente mantém o modelo burocrático a partir do que ele é importante para o setor público, né, que é a ideia de um funcionalismo público permanente, estável, né, com os valores que são fundamentais para a gestão pública contemporânea, quais sejam o valor de orientação para resultados, flexibilidade, transparência. Então, nós precisamos fazer esse processo de integração. E isso é gradual, né? Enfim, então eu creio que hoje, sim, estamos fazendo essa discussão, não necessariamente com uma reforma administrativa convencional, mas por um processo gradual de transformação do Estado baseado em iniciativas de modernização administrativa. É suficiente? Eu diria, talvez não, mas é o que nós temos sendo apresentado diante dos limites da ocasião, sobretudo limites políticos, porque nós estamos num momento no Brasil que é muito difícil se aprovar qualquer processo de macromudança, seja ele qual for, até pelo próprio processo, né, de polarização. Enfim. Professor, muito boa a sua fala, professor. Obrigado mais uma vez. Eu queria a próxima pergunta mexer num vesperozinho, de leve. De leve. Olha, com essa reforma que está sendo aí aventada, né? Como é que vão ficar os servidores do judiciário, do legislativo, militares e os parentes destes? São eles, professor, os marajás do funcionalismo público? Ao não tocar em certos servidores, não há desigualdades absurdas entre carreiras de distintos poderes? Muito boa a sua provocação. Eu apenas, aqui, né, no nosso diálogo, eu não vou afirmar que são marajás, porque eu tenho evitado usar esse termo, que eu acho que até politicamente ele foi mal usado em uma determinada época do Brasil, né, quando um candidato a presidente que venceu as eleições em 1989 diria que caçaria, né, todos os marajás. Enfim, o setor público no Brasil tem, sim, muita desigualdade. E essa desigualdade, ela, por vezes, reflete uma trajetória histórica de formação da nossa burocracia, né? A burocracia também é um ator político, e como ator político, ela consegue influir no processo decisório. E nós tivemos, por exemplo, no Brasil, um desenvolvimento da gestão de pessoas no setor público muito descentralizado. Então, isso levou ao desenvolvimento de diferentes carreiras. Só no governo federal são mais de 300 carreiras. Como que você consegue administrar 300 carreiras diferentes? Obviamente vai ter uma disputa
entre elas, do ponto de vista de salário, por exemplo. Então, essas questões precisam ser repensadas. Isso está sendo inicialmente repensado, mas não é trivial. Como que você gradualmente faz integração de cargos e carreiras? Como que você faz unificação de níveis de salário? Né? Mas, enfim, né, até só para quem está nos acompanhando compreender, imagina que eu sou alguém de negociações coletivas do Ministério da Gestão. Né? Se eu tenho 300 carreiras, eu tenho aí praticamente um dia por ano para negociar com cada carreira. Isso é só para mostrar o nível de dificuldade. E sim, né, nós temos, então, na elite burocrática brasileira, né, alguns vencimentos que não são toleráveis do ponto de vista da nossa sociedade. Né? Então, por isso que essa discussão do teto é muito importante. Temos que discutir o teto. Agora, eu também diria que nós não simplesmente temos que agora fazer a discussão sobre super salários no setor público apenas criticando o poder judiciário. Né? Porque simplesmente estamos elegendo alguém dizendo vocês são o culpado. Nós temos que fazer uma discussão sistêmica, né? E essa é a discussão que precisa ser feita neste instante. Então, nós temos, sim, Saulo, muita desigualdade no serviço público. Precisamos diminuir essa desigualdade, né, gradualmente. Às vezes, e parte dessa desigualdade é um pouco natural pela própria ideia de sermos uma federação, que eu quero dizer, às vezes você tem o mesmo cargo nos 3 níveis de governo, com diferentes salários, porque está refletindo a capacidade econômica financeira do ente. O município, às vezes, não consegue pagar o salário que o Estado consegue pagar, e o salário, por vezes, o Estado, por sua vez, não consegue pagar o salário que a União consegue pagar. Mas, enfim, né, temos que ter limites, faixas, temos que fazer essa discussão. Até voltando na pergunta que você iniciou aqui a nossa conversa, depois de eu me apresentar, você falava, olha, no Brasil nós temos muitos servidores públicos? Não. 13 milhões de servidores públicos no Brasil, em relação ao papel do Estado que nós desempenhamos, comparando com países da Europa que têm papel do Estado similar ao Brasil, constitucionalmente, não é muito. Mas a nossa força de trabalho no Brasil, ela é muito mal distribuída, ela tem muito desigualdade, né, interna, e ao mesmo tempo ela é relativamente cara, né, do ponto de vista da sociedade, mas não cara de acordo com todos os cargos e carreiras, às vezes por algumas benesses, né, que estão presentes na elite burocrática, como alguns casos que você mencionou, e que, enfim, vai gerar discussões, né? Alguns vão dizer que é direito adquirido, outros, enfim, vão dizer que foi expediente utilizado, porque, olha, eu não posso exercer uma outra função que você pode exercer, sendo juiz, eu estou restrito tão somente à função de juiz, você como um servidor público, não, você pode ter a sua empresa, ou ter uma outra função, enfim. Então, toda essa discussão ela precisa ser feita sistemicamente. Não é fácil, mas nós precisamos começar a fazer essa discussão. E em que momento nós estamos? No momento de agenda. Sempre que a gente discute política pública, a política pública ela tem uma divisão didática, né, em fases ou etapas. Agenda, formulação, implementação e avaliação. A agenda, às vezes, é aquela fase ou etapa da política pública que a maioria das pessoas não consegue vislumbrar, porque ainda quando está no campo da discussão das ideias. Isso é política pública, a disputa de ideias, das orientações, isso é a política pública. Então nós estamos fazendo esse debate. O debate está
presente hoje na sociedade, nos meios de comunicação, tem representantes desse debate no Congresso, tem representantes desse debate no governo, e a gente tem que ir acumulando este debate para ir formando consensos a partir dos conflitos, para começar a orientar, né, uma política pública para isso. Até para aqueles que estão nos acompanhando, compreenda, assim foi com a reforma tributária. A gente ficou 30 anos num processo de agenda, até ter uma janela de oportunidade política, né, no início de um governo, numa relação entre o executivo e o legislativo para chegar naquele consenso. E não é trivial abrir essa janela de oportunidade, né, porque uma janela de oportunidade é quando, conceitualmente, você tem o problema, encontrando com a solução em uma circunstância política favorável para que problema e solução, né, encontre um processo de aprovação. Enfim, então, nesse momento, nós estamos fazendo esse debate em termos de agenda. E agora, uma realidade está colocada, não pode continuar como está, porque se continuar, qual é a percepção que a sociedade vai continuar tendo do serviço público? É essa percepção de que aqueles que estão no serviço público são privilegiados, né? Eles têm o que eu não tenho, enfim, né? E uma discussão importante, às vezes, no Brasil, é que parte das pessoas, nem todas, e em parte das políticas públicas, né, o resultado deixa a desejar. Então, é essa avaliação, isso não é o todo, que às vezes isso é comunicado como se fosse o todo, não, isso é uma parte, né? E isso leva a uma diminuição da confiança da sociedade no Estado, né? E isso, se a gente não reverter, diminuindo a confiança, né, da sociedade no Estado, isso dá oportunidade para uma série de movimentos políticos que a gente tem observado pelo mundo. Enfim, né, então a sociedade perde a confiança no Estado, políticos começam a fazer crítica ao próprio Estado, se apresentar como outsiders, e, consequentemente, a própria burocracia. Estamos vendo isso neste instante nos Estados Unidos. O início do governo Trump é isso, é uma crítica à burocracia. Nós não, dizendo o seguinte, nós não precisamos de burocracia. Nós, né, políticos com mais alguns iluminados que foram convidados, e junto com a tecnologia da informação, leia-se a inteligência artificial, vamos resolver todos os seus problemas. Lê do engano. Claro, a inteligência artificial está aí, ela faz parte de um novo modelo de gestão baseado na transformação digital. Agora, a pergunta que eu poderia voltar, não para você, mas para todos que estão nos acompanhando é: pense nos problemas públicos que nós enfrentamos diariamente. E aí pense se você acha de fato que a inteligência artificial por si vai resolver esses problemas. Ou seja, é a inteligência artificial que vai resolver por si o problema de falta de vagas, às vezes, na escola pública. O problema de falta de leito no hospital. Não é. Ela pode ajudar na gestão de processos, de dados e informações, mas, enfim, o serviço público é serviço. A prestação de serviço, né, é intensivo em mão de obra. Pode haver, sim, diminuição de mão de obra em algumas áreas, onde pessoas estavam cumprindo funções em prol de gestão de processos que vão sendo automatizados, baseados na inteligência artificial. Mas não em todas as áreas. Enfim, então, isso é muito importante. O serviço público continua sendo importante, as pessoas no serviço público são fundamentais. Fundamentais de verdade, professor. Assim eu creio também. Veja, o senhor abriu brecha para eu fazer duas perguntinhas que não estavam no nosso roteiro, mas eu vou fazer e já vou complementar com aquelas que estavam no nosso roteiro. A primeira delas, o senhor falou em Donald Trump. O senhor falou aí que ele está fazendo, né, simbolicamente, essa crítica à burocracia. Pergunto,
corremos o risco disso ser trazido para o Brasil, essa demissão em massa, né, de servidores públicos, como ele está fazendo lá nos Estados Unidos. A minha próxima pergunta é: como é que o governo pretende comunicar essa reforma administrativa? Eu acredito que o governo é um ente pedagógico importantíssimo, não pode perder essa oportunidade de educar a população e nos educar enquanto servidores públicos, para nos informar o que está sendo proposto e colocado na mesa, tá? E além disso, professor, aí vem a do nosso roteiro. A flexibilização da estabilidade dos servidores aumenta a meritocracia ou isso abre espaço para perseguições políticas e aparelhamento? Com a possível ampliação da terceirização, a garantia de que os serviços públicos manterão a qualidade e o compromisso com o cidadão, será que o argumento de que o setor público deve se aproximar do setor privado não ignora as diferenças fundamentais entre lucro e interesse público? Muito bem, Saulo. São várias perguntas ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo aqui responder. Sobre o caso de demissões nos Estados Unidos se reproduzir no Brasil. Não pelo Instituto da Estabilidade, mas uma estratégia similar pode ser utilizada no sentido de simplesmente subutilizar uma organização e sua força de trabalho, como a gente já observou no governo anterior. E o que a literatura, inclusive, chamou de assédio institucional, que é quando você está fazendo um assédio para toda uma organização pública. Enfim, então esse é um fenômeno que talvez a gente pode observar. E claro, e por mais que aqui nós estejamos fazendo uma discussão de governo federal, a gente tem que fazer sempre essa observação em todos os níveis de governo. Porque, óbvio, quando a gente está discutindo administração pública, nós acompanhamos muito o macro debate do governo federal, nós acompanhamos o micro debate da agenda municipal, e geralmente esse micro debate da agenda municipal pelos meios de comunicação que nós temos à disposição, e às vezes nós não temos o debate no nível estadual. O debate no nível estadual, tanto é que se você perguntar para um brasileiro qual é o papel do governo estadual, é o nível de governo que ele menos sabe responder. Isso tem a ver até porque é um nível de governo que fica entre o federal e o municipal. Né? E a gente, inclusive, por vezes não conseguimos distinguir as competências de cada um dos níveis de governo. Né? Às vezes, há demandas para prefeitos que não são função do prefeito, mas a gente acredita que aquilo é papel de prefeito, e assim por diante. A segunda questão, a comunicação de uma reforma administrativa é fundamental, mas não é trivial. Por quê? Porque é uma área meio, e dificilmente você consegue dialogar com a população, falando para a população da importância da área meio. Porque é uma área abstrata, né? As pessoas estão olhando diretamente para a prestação de serviço público, e às vezes elas não conseguem observar que por trás daquele serviço público que está chegando a ela, seja a educação para o filho dela na escola pública, seja o atendimento de saúde numa UBS ou no hospital, tem toda uma cadeia de valor, né, fundamental, que se inicia, por exemplo, por um muito bom concurso público. Às vezes, um concurso público mal realizado impacta toda essa cadeia de valor. Então, uma reforma, por isso eu estou falando, uma reforma administrativa tem que fazer um debate de modernização dos concursos públicos, né, e assim por diante. Então, essa é uma questão fundamental, e eu poderia aqui até fazer uma crítica a ela. Eu acho que a gente não comunica bem, né, e não estou falando só o caso do governo federal, não. Estou falando assim, reformas administrativas hoje de qualquer nível de governo. E às vezes, hoje a gente só tem feito essa comunicação, às vezes relacionando a reforma administrativa com a transformação digital. Porque é aquilo que às vezes tem apelo, né? Porque as pessoas compreendem a transformação digital. Enfim, a gente precisa ampliar esse processo de comunicação. De fato, a discussão sobre a revisão ou não do Instituto da Estabilidade no Brasil
a todo momento ela aparece. Eu não diria que ela vai, a priori, resolver os nossos problemas. Acho que sim, temos que fazer a discussão, temos que enfrentar a discussão, mas eu acho que, na ocasião, ela não cabe porque a gente ainda tem outras questões a resolver, né? E, às vezes, você partir para um processo como esse, no momento, né, de muita polarização e ainda insuficiência do nível de profissionalização adequado em alguns níveis de governo, sobretudo no nível municipal, ou mesmo olhando para estados e federal, vendo ainda que você tem diferentes níveis de maturidade de profissionalização entre órgãos e entidades públicas. Às vezes se escolhe isso para fazer o debate, tem que fazer o debate, mas eu não vejo isso hoje como a solução dos problemas. Mas por vezes tem o processo de eleição do que vamos priorizar, né? Quer ver um debate, eu diria hoje, tão ou mais importante, é o debate de critérios de competência para a nomeação dos cargos de direção. Porque às vezes você não tem. E às vezes não adianta você profissionalizar o nível operacional e tático da burocracia se você não profissionaliza o nível estratégico. Você vai ter aqui ausência ou insuficiência de liderança, né, ou seja, de pessoas com competências para fazer processo de gestão. Esse é um debate importante, né? Enfim, então, eu acredito que hoje esse debate, ele precisa ser feito, mas não deve ser o debate hoje prioritário pela condicionalidade da política, né? Seja da polarização, seja do mau uso ou abuso que a gente pode ter do expediente da flexibilização da estabilidade, né, no curto e médio prazo, enquanto a gente não resolver outros problemas. E, enfim, sobre precarização, eu diria que hoje o serviço público no Brasil, se a gente pode apontar um privilégio em relação ao mercado de trabalho, é que ainda nós temos uma relação, né, de emprego. Né? Por quê? Porque isso está mudando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem uma tendência, né, de transição do emprego, tal como a gente concebia no século XX, né, para trabalho no século XXI, e a ideia de trabalho, às vezes, pode ser uma relação informal, pode ser um autosserviço e assim por diante. Ainda o setor público tem ainda essa noção de emprego, o que nos traz muita responsabilidade, né, porque nós precisamos manter, né, isso perante a sociedade, justificar isso, porque parte da sociedade não tem, então nos traz essa responsabilidade, inclusive, de jogarmos luz sobre a importância do nosso resultado e do nosso desempenho, né? Precarização, eu diria que não é uma tendência, e por isso que a gente também precisa fazer a discussão aonde ela pode ocorrer. Então, o mau uso e abuso do trabalho temporário, por isso que a gente precisa regulamentar. Eu não sou contrário, eu acho que até podem ter funções no serviço público de trabalho temporário, mas tem que ter a devida regulamentação para não ter a precarização, né? Por exemplo, eu não sou contrário ao conceito de terceirização, mas o conceito pode ser mal usado e abusado, e muitas vezes o é, como nós observamos na iniciativa privada, e aí gera precarização, né? Então, assim, eu não faço associação direta, terceirização, precarização, mas por isso que a gente tem que ter uma capacidade, né, de criar um regramento para isso e fazer, à luz das normas, regras e procedimentos, a regulação, né? Então, por exemplo, trabalho temporário, né, vou até usar um exemplo que nós temos no Brasil. Forças Armadas têm um trabalho temporário interessante de 10 anos, que é aquele oficial, né,
por exemplo, para áreas médicas, para áreas de ensino. Aquele é um processo, está dando ali condição para uma pessoa que ela sabe que ela vai ficar 10 anos no máximo naquela função. Isso é uma questão interessante. Então, se temos trabalho temporário, que não pode ser um trabalho temporário no setor público, precarizado, que aumente a desigualdade em relação aos outros servidores, mas como que você hoje pensa integradamente diferentes vínculos de trabalho que possam se completar? O que eu quero dizer, Sal, em algumas áreas talvez hoje não faça sentido a ideia de carga e carreira baseada em concurso público. Eu vou dar um exemplo. A área de TI hoje, municípios fazem concurso, as pessoas são aprovadas, tomam posse e não ficam sequer 3 meses. Você tem uma alta rotatividade. Por quê? Porque o município não tem capacidade de ter um salário atrativo. Então ele consegue recrutar, mas ele não consegue reter. Que tipo de vínculo de trabalho alternativo a gente pode modelar para essa área sem precarizar? Essa é a discussão. A gente não pode mais ficar preso apenas a um tipo de arranjo ou vínculo de trabalho. Como o setor público pode usar diferentes arranjos e vínculos, mas sim regrados que não levem a um processo de precarização. Estou aqui olhando isso de uma forma de gestão, para que a gente possa usar diferentes instrumentos em prol da prestação do serviço público, né, e não da precarização ou simplesmente a partir de um argumento fiscal, né. Também é um outro debate, não é assim, não estamos aqui discutindo outros vínculos por argumento fiscal. Tem gente que faz esse debate, mas não é esse. É aquele vínculo que cabe, aquele tipo de prestação de serviço para que ela ocorra de fato, né? Então, eu diria que sim, né, nós ainda não temos um processo de terceirização e precarização, mas temos que pode se tornar um processo. Para que não se torne um processo, a gente precisa, inclusive, fazer uma regulamentação do trabalho temporário no setor público e ter oportunidade também de pensar outros arranjos e vínculos. Exemplo adicional. Temos uma dificuldade hoje em algumas áreas, atrair jovens para o setor público. E eu digo assim porque eu sou professor num curso de gestão de políticas públicas e administração pública. E o que acontece hoje com jovens nossos durante o curso de graduação? Muitos estão se sentindo atraídos para trabalhar com gestão e políticas públicas no terceiro setor e na iniciativa privada, dentro da ideia de Estado-rede, né? Porque você tem várias empresas trabalhando com ecossistemas de políticas públicas. O terceiro setor está presente a partir da parcerização, né? E isso é uma perda de inteligência para o Estado. Não necessariamente esse jovem quer parar 2, 3 anos da vida dele hoje para ele estudar para um concurso público, para depois ele ser aprovado. Às vezes ele já tem algumas competências e até a vocação para o serviço público, mas o processo seletivo para ele pode não ser adequado. Como que eu posso criar um vínculo alternativo, temporário, para ele experimentar o serviço público a partir de um programa de residência? Como nós temos na área médica, a gente pode criar programas de residência em outras áreas no setor público. E ali ele vai perceber se ele tem vocação ou não, se é aquilo, e depois ele pode se colocar à disposição de um concurso. Então a gente tem que pensar isso integradamente, né, em prol da gestão de pessoas no setor público. Professor, veja, o debate ele é interessantíssimo. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. São temas que a mim são muito caros, sobretudo isso quando o senhor fala sobre a gente maximizar lideranças no setor público. É a minha área de interesse, até porque o meu mestrado foi sobre o tema liderança, então para mim é muito caro isso. E eu vejo sim, de fato, que a gente, claro, estou olhando o meu olhar de leigo, de observador, nós temos poucas pessoas que arregaçam as mangas e, de fato, são líderes na maior acepção da palavra, tá? No setor público. A gente está muito conformado ali, muitas vezes. Pode ser algo leviano que eu estou falando, mas a gente fica muito confortável na nossa posição, muitas vezes. A gente não quer dar um outro passo, não quer se desafiar
sabe, não sei se o senhor tem essa percepção. É a minha percepção, algo, né, como eu disse, eu sou leigo no assunto, obviamente, tá? Partindo disso, professor, a minha última derradeira pergunta para o senhor, e eu me despeço, assim, com muita dó, porque eu queria estar ouvindo mais o senhor. Qual é o Estado que a gente quer, professor? Muito bem. O Estado que nós queremos. Eu acho que existem valores consensuados na sociedade, ou se não estão plenamente consensuados, nós precisamos trabalhar para consensuar. Em primeiro lugar, um Estado republicano e democrático. Ou seja, um Estado republicano que trabalhe em prol do interesse público e um Estado, né, democrático de direito, e a relação entre republicanismo e Estado de direito em prol da cidadania. Aí, obviamente, que a cidadania, né, vai guardar relação com direitos que estão consagrados nas normas. Nós temos aqui, no Brasil, as normas que nós consagramos na Constituição de 1988. Enfim, então, lá está, né, o papel que o Estado deve cumprir. Então, nós queremos um Estado republicano, democrático, em prol da cidadania, consagrada na Constituição de 88. E, além disso, um Estado que sempre pensa a política pública, o serviço público, a partir das necessidades e expectativas da sociedade, considerando que nós temos uma sociedade desigual e que, portanto, se tem que ter um processo de adaptação desse serviço público e dessa política pública. Então, não pode ser um Estado que simplesmente pense a política pública hermeticamente. Tem que ser cada vez mais um Estado envolto com a sociedade. Um Estado que use adequadamente os recursos públicos. O uso racional do recurso, o aumento de produtividade, a qualidade do gasto. Esse é o ideário da eficiência. Um Estado que consiga cumprir minimamente com objetivos, né, que foram pactuados com a sociedade. Podemos pensar esses objetivos a partir de planos de governo, né? Enfim, esse é o ideário da eficácia. Lembrando que também atingir objetivos, não basta atingir o objetivo pelo objetivo, você tem que satisfazer, né, a sociedade. E, sobretudo, um Estado que, ao longo do tempo, gere transformação na sociedade. É o impacto, o efeito do trabalho do Estado, né, na sociedade e naqueles que estão nessa sociedade. Isso é o ideário da efetividade. Então, quando a gente fala hoje, nós podemos ter uma dimensão sociopolítica de um Estado republicano, democrático, cidadão, né? E também temos que pensar essa dimensão, né, do resultado da ação pública estatal, né, pela eficiência, pela eficácia e pela efetividade. Isso vai muito além de um debate, se nós estamos discutindo o Estado mínimo, né, vamos reduzir o papel do Estado, né, ou se nós vamos para um Estado máximo, não, o Estado intervém, né, na economia e na sociedade. Não. Esse debate, enfim, sempre vai estar presente, como sempre esteve, né, mas não estamos aqui, a partir do momento que a sociedade definiu, né, e a gente tem uma definição, a nossa definição está na Constituição de 88, está ali o que nós temos que fazer. E a partir daquilo, nós temos que fazer aquilo de forma republicana, democrática e cidadã, com eficiência, eficácia e efetividade. Então, a gestão pública precisa estar orientada tanto a partir dessa dimensão sociopolítica, quanto também a partir dessa dimensão de desempenho, de performance, né, de resultado, considerando esses 3 Es, a eficiência, a eficácia e a efetividade. E com eficiência, eficácia e efetividade, a gente chegou e trilhou, né, esse episódio do Papo no Auge, episódio 207, com o professor doutor Fernando de Souza Coelho, docente na USP, Universidade de São Paulo, na pauta a reforma administrativa do Estado brasileiro. Professor Fernando, muito obrigado, uma honra
ter estado aqui com o senhor, trocando essa ideia. Fico muito lisonjeado, tá? Quem quiser trocar ideias com o senhor sobre o assunto, onde lhe encontrar, se o senhor recomenda algum livro, algum artigo sobre o assunto, qual seria, professor? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Saulo, foi um diálogo que eu confesso que nem vi o tempo passar. Creio que posso até ter me excedido aqui nas explicações diante das suas questões, mas enfim, às vezes esse papel de professor, querer trabalhar muito didaticamente as ideias e argumentos, e a gente pode continuar esse diálogo com todos vocês pelas redes sociais. Eu estou lá no LinkedIn, né, Fernando Coelho USP, estou no Instagram, F de Souza Coelho, no Facebook, enfim, estamos aí em todas as redes sociais. E olha, textos, nós poderíamos indicar muitos, mas enfim, eu vou tomar então a liberdade aqui. Eu não faço isso muitas vezes, mas vou promover o meu livro de política pública, né? Enfim, então, vou aqui promover o meu livro de política pública, né? Políticas públicas, conceitos, casos práticos e questões de concurso, pela editora Cengage, está na 3ª edição. Eu, professor Leonardo Sec, meu amigo professor da ESAG UDESC em Santa Catarina, e o professor Valdemir Pires, da Unesp, campus Araraquara. Tá? Mas enfim, gente, tudo que nós dialogamos aqui, obviamente, vocês têm acesso a uma série de materiais também que estão abertos à disposição em sites na internet, e esse debate sobre reforma administrativa, o próprio site do MGI hoje tem uma muito boa documentação, né, daquilo que nós estávamos discutindo sobre a transformação do Estado baseada nessa modernização administrativa. Professor, obrigado. Esse livro aí está na minha lista de aquisição, certamente. Obrigado de verdade. Fico muito honrado e grande abraço, viu, professor? Eu que agradeço pelo convite, a honra foi minha e desejo a continuidade aí do sucesso do Papo no Auge, Saulo. Enfim, é muito bom, né, poder trabalhar a partir desses novos meios, né, de comunicação e produção de conhecimento, né, um processo de educomunicação, né, como vocês produzem no Papo no Auge, e estarmos aqui hoje discutindo a administração pública. Espero que tenhamos no futuro uma oportunidade para continuarmos sobre esse tema que é infindável. Enfim. É isso aí, professor. Obrigado mais uma vez. Certamente a gente vai se encontrar de novo. Valeu muito. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.